Livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham colocado fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, e porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais forças para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E todavia Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, o filho de Aimeleque: traze-me, eu te peço, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Perseguirei eu por esse deserto e alcançarei? E o Senhor então lhe disse: persegue, porque de certo alcançará e a tudo tu libertarás. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o rio. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e lhe deram pão, e comeu, e também lhe deram água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco, e 2 cachos de passa, e ele comeu. Então lhe voltou o espírito, porque já havia 3 dias e 3 noites que este homem não tinha comido e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és? De onde tu és? E disse o moço egípcio: eu sou servo de um homem amalequita, e o meu senhor me deixou para trás, porque eu adoeci há 3 dias. Nos demos com ímpeto para a banda do sul de Queritite, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calepe, e colocamos fogo em Ziclague. Então Davi lhe disse: poderias descendo me guiar até esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo eu te guiarei a esta tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra. E comiam e bebiam e dançavam por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montado sobre camelo, fugiram. Assim, Davi livrou tudo quanto tomaram os amalequitas, e também suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até todo quanto lhe tinham tomado, todo Davi voltou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, e levaram diante de outros gados, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansado estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo, e com ele vinha, e chegando-se Davi, os saudaram em paz. Amém? Até aqui. São 22 versículos. Eu sei, irmãos, que quando você lê Bíblia, quarta-feira, eu não uso nada do Antigo Testamento. Quarta-feira eu venho aqui, dou estudo e me baseio no Novo Testamento, na dispensação da graça. Algumas vezes eu uso o Antigo Testamento.
no domingo, normalmente, como eu prego profeticamente, eu uso mais os textos do Antigo Testamento. Então, quando você lê a Bíblia, você tem a impressão que aquilo que foi lido, né, você vai pregar aquele contexto histórico, aquela história ali, para poder trazer um culto e encher o espaço do culto. Eu conheço muitas igrejas que enchem espaço, que dão 20 oportunidades, né? Que chama todo mundo para louvar, todo mundo para falar, e vai enchendo o espaço e o culto acaba e fica somente na superficialidade, né, de um culto. Eu conheço, eu já vivi de tudo, eu já presenciei de tudo. Eu já fui em tudo quanto é lugar que você imaginar, que você pensar, ou que você não pensar, eu já fui para buscar Deus. Então eu conheço muita coisa. Só que Deus não me chamou para pregar a superficialidade. O dia que eu escolhi ouvir a voz de Deus para me colocar no centro da vontade dEle, não foi nada divertido para mim. Eu não viajei de carro importado, nem de avião, nem fiz passaporte, nem fiquei voando nos sapatinhos de fogo. Eu fui para o sofrimento, eu fui para a dor. Minha família foi para o pó. E nós tivemos que experimentar e conhecer as coisas de Deus na vivência diária, para aprender a ler um texto e entender que você não lê uma história, que você conheceu um Deus que pode fazer coisas grandiosas. Então, quando eu leio um culto de domingo à noite, que eu trago um texto, eu não trago um texto para contar uma história que aconteceu, ou ler um texto teológico para encantar as pessoas com conhecimento teológico. Não, eu trago o texto, porque eu sei que nesse texto eu encontro a manifestação de um poder, de um Deus que age em favor do seu povo. Um Deus que você não saiu da sua casa para vir aqui, para ter um encontro superficial com Ele. Você veio aqui para ouvir a voz dEle, para entender que quando você estava lá na sua casa, que o seu ontem, que o seu ontem, que o seu mês, que o seu ano, que o seu dia, que o seu hoje, foi importante para Ele e que Ele tem do coração dEle uma palavra para o seu coração. E uma palavra que se você crê, que se você tiver o desejo no seu coração de tomar posse dela, ela vai se cumprir na sua vida. Então, quando nós trazemos as ministrações de domingo à noite, está longe de nós a possibilidade de querer trazer textos grandes aqui para relatar os textos, não. Quando eu orava hoje, que Deus falou comigo a respeito de o porquê, né? Quando Deus falou comigo a respeito de onde foi que eu errei, das perguntas que as pessoas fazem, por que nós estamos passando por isso, esse foi o texto que Deus me levou para meditar nele. Esse foi o texto que importou para Deus hoje trazer neste lugar uma revelação. E quando eu olho para esse texto, eu só posso entender algo que Deus tem nos incomodado culto após culto, a preocupação com a família. A preocupação que nós temos tido em orar pelas famílias, em lutar pelas famílias, em clamar ao Senhor pelas famílias. Nós mesmos temos presenciado e vivenciado aqui nessa igreja a destruição de casamentos, a destruição de lares, a destruição de relacionamentos. Pessoas que estão perdendo seus maridos, pessoas que estão perdendo as suas famílias amadas, seus filhos, porque nós estamos passando por um momento social, por um momento de pensamentos totalmente diferenciados na sociedade, que estão fazendo as pessoas hoje serem arrastadas, né, à destruição da instituição chamada família. E quando eu estava orando hoje de manhã, fazendo essas perguntas que o Espírito me fazia perguntar, onde foi que eu errei, o que foi que aconteceu, por que essas coisas estão acontecendo, o Espírito me fez entender que muitas pessoas estão indignadas nas suas perguntas porque o inimigo está destruindo famílias. Porque o inimigo está conseguindo prevalecer na vida dos filhos, dos maridos, das esposas, da instituição chamada família. Família, meu amado, quando você fala família hoje na sociedade, as pessoas já ficam com aquele levantadinha assim, de dar uma zombadinha, porque família para as pessoas já se relaciona à religião, né?
Todo mundo, quando pensa em família, já pensa no quadradinho religião, família, né? Mas família não é só religião. Família está relacionada a conceitos e princípios humanos também. Na legislação da nossa terra, família é uma instituição. Pai, mãe, uma união, né? Uma união entre pai e mãe e a concepção de filhos, onde se origina um local chamado família, uma unidade chamada família. E família é um lugar onde nós temos a responsabilidade de promover o bem-estar, né? Tanto físico, como emocional, como material, para poder transmitir às nossas crianças uma estrutura, tanto para ela ser socializada na sociedade, como para ela ter um crescimento pessoal e emocional. E família não só está na Bíblia, ou não é só na igreja, ou só religião, mas a estrutura governamental, né? Os governos reconhecem essa instituição chamada família. E hoje o que nós mais estamos vendo são famílias destruídas. São pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, são maridos abandonando suas esposas, né? São esposas desrespeitando seus maridos. É uma instituição hoje abalada nos seus propósitos, porque o propósito da família é construir um ambiente harmônico, um ambiente favorável de alegria, né? De bem-estar, de confiança. E hoje nós vivemos num momento onde, se nós olharmos para as nossas famílias sonhadas, pelos propósitos que nós construímos no nosso coração de família, eles não existem mais. Eles quase não existem mais. Hoje nós temos famílias que quando o pai chega na sala, o filho sai pela outra porta. Nós temos famílias que o marido dorme num quarto e a mulher dorme no outro. Nós temos famílias que os filhos não frequentam mais as casas dos pais. Tem tantas situações que, se a gente fosse falar aqui, nós ficaríamos aqui a noite toda relatando a destruição dessa instituição tão importante chamada família. E quando hoje eu estava nessa pergunta aí, que o Espírito Santo estava incomodando o meu coração, e já quando eu comecei a falar aqui, eu já senti o Espírito chorando, e o Espírito chora porque ele chora pelo coração de alguém que está aqui. Ele chora pela nossa história, ele chora pela nossa necessidade, ele chora porque ele sabe que nós somos totalmente dependentes da presença desse Deus para mudar a nossa história. Quantos laços, né? Quantas armadilhas, quantas armas forjadas contra nós que o inimigo não conseguiu prevalecer. Quanta palavra e quanta língua maldita lançada não tem sido hoje a prevalência na vida de muitos de nós. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos viver em harmonia, nós deveríamos ter um ambiente estável, harmônico, para que toda a nossa casa tivesse uma adequação social, emocional e cultural. Mas muitos de nós, chamados cristãos, que crescemos, vivemos, educamos, construímos, estamos vendo essa instituição atingida. Na verdade, o nome do que está acontecendo na instituição chamada família chama saqueada. A instituição chamada família está sendo saqueada. Saqueada. Saqueada significa que está sendo roubada. Roubada do bem-estar, de sentar em volta da mesa e ter alegria. Saqueada na oportunidade de ter alegria, felicidade, de construir sonhos, de ver projetos elaborados, de chegar em algum lugar, de ver realizações, de ver a concretização de coisas que nós esperamos na vida daqueles que nós amamos. E aí você pega e você faz uma pergunta: onde foi que eu errei para que essas coisas estejam acontecendo? O que foi que eu fiz? Alguém um dia, falando no telefone comigo, ela disse: eu fiz uma pergunta, e eu perguntei onde foi que eu errei para estar passando isso. E alguém disse para ela: você não errou. O único erro que você cometeu foi dar demais. Eu vejo isso todo dia. Se tem algum erro que nós cometemos às vezes é porque nós amamos muito. Mas nós somos vítimas. Nós somos vítimas de uma ação espiritual terrível, tenebrosa, de uma luta que começou lá no Éden, desde a criação,
para que o homem não viva de acordo com aquilo que o próprio Deus construiu, elaborou e executou para nós vivermos. É uma luta constante que não está relacionada ao seu erro, não está relacionado à sua culpa. Você não é culpado de nada. A primeira coisa que o Espírito de Deus me falava hoje: pare de pensar, eu sou culpado. A culpa é minha. Eu acordei com o Espírito hoje me dizendo: não diga, eu sou culpado. Esse texto aqui fala sobre Davi. E se tem alguém que gosta de pregar sobre Davi, sou eu. Mas eu não vim aqui hoje para falar da história de Davi. Eu vim aqui hoje para falar da minha história e da sua história. Eu vim aqui hoje para trazer um recado para você: que as igrejas estão acabando, que os ministérios estão diminuindo, que as pessoas estão saindo da presença de Deus, porque o diabo está lutando contra essa instituição chamada família. Família. Eu falei aqui hoje de manhã que tem pessoas que chegam a um nível de pecado que a gente diz assim, né? Separação de Deus, de erros, que elas não conseguem congregar, elas não conseguem ficar na presença de Deus. É mais cômodo ir embora. Mas que tem muitos que ainda têm os seus conflitos e têm as suas lutas, estão insistindo em buscar uma melhora de vida, um novo conceito, um novo princípio, e que isso é muito bom, porque quando nós temos nossos erros, nossas fraquezas, mas nós entendemos que Deus pode nos ajudar a ser melhor, então nós podemos ver coisas grandiosas acontecer. O duro é aqueles que desistem, que vão embora, que não dão crédito ao poder desse Deus, que esquecem que Ele pode mudar as circunstâncias. Isso é difícil. E hoje, quando Deus me trouxe nesse texto aqui, muitas coisas eu entendi. Davi era um homem extremamente comprometido com o seu trabalho. Ele é um homem extremamente comprometido com as suas obrigações. Talvez você pergunte: qual que era o trabalho de Davi? O que ele fazia? Lutava. O trabalho de Davi era lutar. Enfrentar inimigos, enfrentar reinos, enfrentar nações, para poder manter e preservar, né, a ordem e a instituição do povo chamado povo de Deus. Esse era o trabalho dele. Esquisito dizer que esse era o trabalho dele, porque o teu trabalho é ir lá no escritório, o teu trabalho é ir na loja que você trabalha, o teu trabalho é na área da educação, o teu trabalho é na área da justiça, o teu trabalho é na área militar, o teu trabalho é na área comercial, né, na representação comercial. Tem todo tipo de trabalho. E nós somos comprometidos com a nossa vida, nós somos comprometidos com o nosso tempo, nós somos comprometidos com a nossa casa, nós somos comprometidos com a nossa família, nós somos comprometidos com a nossa obrigação de manter, né, o alimento na nossa mesa, de manter o bem-estar. E nós não somos culpados quando as coisas acontecem de uma forma diferente e contrária daquilo que nós pensamos e imaginamos. Davi estava comprometido lá com a sua obrigação, ele estava lá lutando, ele estava indo em busca lá de deter as ações do inimigo, e ele tinha deixado a família dele, suas mulheres, seus filhos, sua casa, bem como todos os valentes de Davi, tinham deixado todos aqueles que eles amam, numa cidade chamada Ziclag, num lugar, eu já preguei isso daqui, um lugar onde ele achou que enquanto ele estava ali na luta dele do dia a dia, na batalha dele, na conquista dele, que eles estariam guardados e protegidos e que nada aconteceria contra eles naquele lugar. Eu acredito que quando você levanta pelas manhãs, ou quando você faz os seus projetos, né, você se importa, que você está batalhando, lutando pelo seu dia a dia, no seu coração você sempre tem um pensamento: que Deus guarde a minha casa, que Deus proteja a minha família, que os meus filhos estejam debaixo da mão poderosa do meu Deus. Eu posso sair de casa 500 vezes que eu saio de casa. Agora eu saí de casa, eu fiz a mesma coisa. Eu volto para trás, que o sangue de Jesus cubra essa casa, que a presença do Senhor esteja aqui, que os anjos do Senhor... Se eu sair 500 vezes, eu faço a mesma coisa. Porque é o dia a dia, você tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que sair de casa, e você precisa confiar que Deus está cuidando e que todas as coisas estão debaixo da mão poderosa do nosso Deus. E Davi estava ali no seu dia a dia, nas suas preocupações, ele estava nos seus afazeres, ele era compromissado, e de repente ele volta de uma viagem, ele volta de um tempo que ele estava trabalhando, lutando, preocupado,
preocupando, se importando com a sua casa. E quando ele chega ali, onde estão seus filhos, suas filhas, onde está sua família, onde está sua casa, onde está toda a sua construção chamada família, ele chega lá e quando ele olha, o inimigo passou por lá. O inimigo chegou lá. Quando ele chega naquele lugar, que ele chega todo contente, com uma vontade de voltar para casa, com uma vontade de encontrar a mulher com um sorriso, esperando nos lábios, os filhos correndo para abraçar a sua perna e falar: papai, você chegou! Que é aquilo que todos nós queremos, ter uma família estruturada. Tudo que nós queremos é poder olhar nos olhos um dos outros, sentar na mesa para comer, dar boas risadas, fazer projetos, sonhar, pensar numa viagem, pensar em comprar um carro novo, pensar em fazer uma poupança, quem sabe construir uma casa nova. Todos nós vivemos para isso, para sonhos, para realizações, para objetivos. E Davi estava lá no seu cavalo, lá nas suas espadas, nos seus escudos, lutando. E ele dizia assim: eu vou voltar para casa. E quando eu chegar lá, agora eu vou passar um tempo bom. E eu vou poder curtir minha casa, eu vou poder curtir minha família. Eu vou comer um bom pedaço de pão feito em casa, passar uma manteiga de cabra, tomar lá, comer um pedaço de queijo. E quando ele chega, meu amado, o inimigo tinha passado por lá. E quando o inimigo passou por lá, ele passou devastando tudo. Ele passou para fazer um estrago. Ele passou para tirar tudo do lugar. Diz a palavra de Deus que quando Davi e os seus valentes chegaram em Ziclag para poder viver o seu dia a dia, para poder viver o melhor, o bem-estar, a harmonia, a coisa maravilhosa que chama família, que eles chegaram ali naquele lugar, não tinha família, porque o inimigo tinha passado por lá, e o inimigo tinha pegado todas as mulheres, todos os filhos, todas as filhas, todas as famílias, e foram dizimados aquele lugar no fogo. Só não mataram as pessoas, mas levou tudo embora com ele. Quantas vezes o inimigo não tem passado pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pela nossa estrutura chamada família. E vem que vem, e vai tirando, e vai roubando, e vai levando, e vai queimando, e vai desorganizando, e vai desestruturando, e os nossos sonhos, e os nossos ideais, e os nossos objetivos vão ficando frustrados, decepcionados, porque um dia você chega, o inimigo cortou um pedaço, um dia você chega, ele tirou outra parte, um dia você chega, ele roubou, um dia você chega, ele queimou, outro dia você chega, já não tem mais, porque ele levou tudo embora. E quando eu falo assim, eu estou generalizando, mas cada um sabe individualmente como é difícil você ver essa estrutura chamada família ser saqueada, ser roubada, ser atingida pelo teu inimigo. Eu trabalho o dia inteiro aqui, eu ouço o dia todo, decepções, frustrações, desesperos, angústias, pais decepcionados, mulheres aflitas, famílias em agonia, porque enquanto nós estamos tentando viver a nossa vida, enquanto nós estamos tentando viver o nosso dia a dia, o nosso adversário está lutando para destruir a nossa família. Diz que quando Davi chegou com seus homens ali em Ziclag, irmãos, alguém gosta de sofrer aqui? Alguém gosta de ver um casamento destruído aqui? Alguém tem prazer de ver um divórcio?
Alguém tem prazer de ver um filho ser jogado nos vícios? Alguém tem prazer aqui de ver um pai odiando um filho discutindo com o pai? Alguém tem prazer aqui em ver a sua casa numa bagunça? Não, ninguém tem. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou dentro de nós, existe dentro de nós uma concepção humana de viver em família. Nós não fomos criados para ser um ser único. Nós somos criados para ser pai, mãe, filhos e filhas. E assim sucessivamente. Porque a bênção do Senhor está sobre mim, sobre meus filhos e sobre os filhos dos meus filhos. E isso chama geração. Ninguém tem prazer em ver a destruição da instituição maior chamada família. O único que quer destruir essa instituição chama Satanás e seus demônios. Nosso adversário, nosso inimigo. É ele que vem para queimar, para dizimar, para destruir. É ele que tira o sorriso dos teus lábios. É ele que rouba o sonho do teu coração. É ele que frustra os teus planos. É ele que faz você olhar e ver que está tudo queimado e que é praticamente impossível de recuperar. Davi chegou com seus valentes, eles estavam em 600 homens. Quem já viu homem chorar aqui? De vez em quando eu atendo homens que passam por separação. E eu fico vendo aqueles marmanjão chegar na minha frente. Estou falando sério. E de vez em quando se dá umas broncas. Eu falo, levanta para parar de chorar. Vai chorar mais não, levanta aí que nós vamos batalhar e vamos vencer. Irmãos, nós estamos com uma igreja muito pequena hoje aqui. Mas quem trabalha comigo sabe quantos homens eu já atendi dentro desse escritório. De homens de 1,80 m, de 1,90 m, chegar na minha frente e cair assim, ó. Me ajuda, pastora. Porque dá desespero. Diz que Davi chegou com seus 600 valentes de Davi. Você sabe o que significa valente de Davi, né? Homens de guerra. Homens que se vestiam de armaduras, de espadas e de escudos e que enfrentavam exércitos inteiros e que eram vencedores, porque a presença de Deus estava com ele. Homens de guerra chegaram Lim e Clag e quando eles procuraram, cadê minha mulher? Cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê minha casa? Cadê minha família? Não estava lá. Eles não estavam mais lá. O inimigo tinha roubado. O inimigo tinha tirado. O inimigo tinha queimado tudo. O inimigo tinha feito um pacotão só e levou tudo embora. E a palavra de Deus diz que quando aqueles 600 homens procuraram sua família, procuraram sua casa, procuraram aquela instituição maravilhosa que você quer viver com ela, que você quer o melhor dela, ele olhou, diz que eles olharam e quando eles viram aquilo, eles começaram a gritar. E eles choravam muito alto. Diz que eles choravam tão alto, tão alto, tão alto, que eles caíram no chão em choro de angústia e de dor. Porque o inimigo tinha destruído a sua família. Hoje, você vai no cartório e o divórcio sai em 1 hora. Não quero mais. Se resolve rapidamente, não é? Rapidamente você resolve. Olha, eu não vou falar nada, porque é melhor não falar, porque assim eu evito briga. Deixa do jeito que está. Vamos fazer o seguinte. Eu não falo mais nada, você não fala mais nada, e as coisas ficam assim. Eu estou dando só alguns exemplos aqui. Esse é o saque. Esse é o roubo. Esse é a destruição da instituição maravilhosa que Deus criou, chamada família. Você imagina homens de guerra, 600 homens, mais Davi, sentado no chão, chorando, 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 chorando. Mas eles choravam tanto que eles gritavam, eles gritavam. Davi pegou, se separou deles, foi lá e ele foi resolver o problema emocional dele primeiro com Deus, antes de tomar alguma atitude. Ele chegou perante Deus e chorou em angústia da alma. E ele falou, Deus, eu quero a minha família de volta. Deus, eu quero meu filho de volta, eu quero minha filha de volta, eu quero minha mulher de volta. Primeiro ele chorou muito. Primeiro ele chegou perante Deus e abriu a boca, berrou, abriu
resolveu o problema emocional dele. Agora chega. Já chorei tudo que eu tinha que chorar. Me traz o éfode de lá que eu vou fazer uma consulta com Deus. Vamos lá. O éfode, Davi era sacerdote. Para ele entrar na presença de Deus, ele tinha que se vestir como sacerdote. Colocou lá a estola, o éfode, né, que era o peitoral, com todas as representações lá. E os homens lá, ai, acabou meu casamento, acabou minha família, nunca mais vou ver meus filhos, nunca mais vou ser feliz, acabou meus sonhos, cadê aquele projeto que eu ia construir uma casa de 2 andares? Ai! Davi falou, chorou. Falou, agora chega de choro. Agora chega de choro. Eu tenho que tomar uma atitude. Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero só te fazer uma pergunta, Deus. Eu posso trazer de volta o que é meu? Eu posso resgatar o meu casamento de volta. Eu posso resgatar a minha família de volta. Eu posso trazer meus filhos de volta. Eu posso trazer minha casa de volta. Eu posso ir avançar em cima desse inimigo que eu vou ter vitória. E imediatamente Deus falou, vai, pode ir, pode perseguir o teu inimigo que você vai alcançar, porque você vai ter a sua família de volta. Eu aplaudo a Jesus se eu fosse você, meu amado. Tudo que o diabo roubou de você, eu vou te devolver. Convido, meu amado, ele não vai levar o que é teu, não. Vai perseguir ele, vai alcançar e vai trazer de volta. Enquanto os 600 choravam, desistindo, enquanto os 600 arrancavam os cabelos fora, pensando em se matar, pensando em apedrejar Davi, ele tomou uma atitude. Atitude de quem ama a Deus. Atitude de quem ama a sua família, de quem ama seus filhos, de quem ama essa instituição chamada família. É uma atitude de ir e lutar. Antes de lutar, ele consultou a Deus, porque ele sabia que ele precisava da presença de Deus naquela batalha. Ele jamais venceria o seu inimigo que veio contra a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa para você. Os amalequitas que entraram ali, eles podiam ter levado só os tesouros. Eles podiam ter levado só a parte material. Gado, né? Ovelhas, ter levado as coisas materiais. Podia ter levado, porque é isso que eles faziam. Eles roubavam as cidades para poder levar os despojos, que eram os seus tesouros. Mas se você observou aqui, eles levaram sim, mas o foco principal aqui era tirar a família do homem de Deus. Quando eu vejo uma família que se conforma com o desrespeito, que se conforma com o erro, eu só tenho um nome para dar: covarde. Me desculpa. Mas quando eu vejo uma família que sabe o que quer, que conhece o Deus que serve, eu vejo gente que pode chorar quanto for, mas vai lutar para ter de volta o que é seu. É muito mais fácil você se jogar no chão e bater os pés e chorar do que você lutar. Por isso que é preciso consultar a Deus. Foi lá e consultou a Deus. Chorou amargamente. Não fala aqui que Davi ficou dando risada. Fala que ele chorou muito. Que ele chorou tanto que ele perdeu as forças físicas. Alguém já chorou ao ponto de perder as forças físicas? Já? Você já chorou ao ponto de dizer: eu não aguento mais, eu não levanto mais, eu não tenho mais força para levantar, eu não consigo mais, eu vou parar por aqui, eu estou desistindo. Foi o que ele sentiu. Ele chegou ao ponto de perder as forças físicas, mas ele se levantou daquele lugar. Ele se levantou enquanto todo mundo estava querendo desistir. Ele disse: eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou enfrentar esse adversário. Deus, eu posso ir, eu vou falar com Deus. Não, vai, porque você vai trazer de volta tudo que é seu. Existem formas de Deus trabalhar. Existem maneiras de Deus trabalhar. Deus age em favor do seu povo de forma sobrenatural. Deus age de uma tal forma que Ele te surpreende, que Ele me surpreende. Deus pode agir em situações que você nunca imaginou, em pessoas, em coisas que você não pode nem calcular para te favorecer. Porque o importa para Deus é que você seja feliz. Importa para Deus é que o diabo não leve o que é teu, que o teu adversário não roube o que você construiu.
Se o teu tesouro foi material, meu amado, pode jogar pro lixo. Mas se o seu tesouro foi teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, tua casa, luta, porque Deus vai estar com você nessa batalha. Luta, porque Deus vai trazer de volta o que é seu. Davi se levantou e ali tinha algumas pessoas que estavam tão fracas, que elas não conseguiam lutar. E eu entendo isso. Eu entendo que às vezes as nossas forças, você passa por tantas coisas, são tantas lutas, tantas guerras, tantas batalhas, tantas afrontas, né? Tantas coisas ruins que chega uma hora que você perde as forças. Perde mesmo. Nós somos seres humanos. Diz que 200 homens dos 600 não conseguiram se levantar para lutar. 200 homens que estavam ali considerados valentes, eles estavam tão cansados daquela batalha, de ver o inimigo roubar os seus filhos, de ver essa constância de luta, que eles não tinham força para lutar. Mas Davi disse o seguinte, eu quero dizer uma coisa aqui, em 10 minutos que eu tenho para pregar. Saiba entender os fracos. Procure compreender que tem gente que não tem a mesma condição que você tem para se levantar e orar, para se levantar e batalhar. Procure entender que talvez na sua casa, na sua família, vão ter pessoas que não vão ter a mesma garra que você para tomar uma posição de vitória. Procure entender que talvez você vai ter que ser forte por esses que às vezes se sentem fracos. Sabe o que Davi fez? Falou, não tem importância, ficam aí, quem quiser ir comigo vai, mas eu estou indo e eu só vou voltar com a minha vitória. Aleluia! Talvez tenha gente que não vão conseguir, talvez tenha pessoas na sua casa que você vai ter que carregar nos ombros, que você vai ter que carregar com você nessa guerra, mas tenha certeza de uma coisa, vai vencer por você e por eles também. Se Davi fosse desistir porque 200 não queria ir, ele também teria perdido a vitória dele. E as estratégias de Deus são maravilhosas. Você já chegou a um ponto na sua vida que você diz assim, não sei mais o que fazer. Não sei mais por onde ir. Já tentei de tudo. Que caminho que eu vou seguir? Por onde eu vou? Porque ninguém quer ficar sofrendo. Eu acredito que ninguém que está aqui quer sofrer, quer? Todos nós queremos viver e viver bem. Família é tudo que nós temos nessa vida. Tudo que nós temos. Você acha que o inimigo luta contra você por quê? Porque ele sabe que se você estiver forte com a sua família, você vai ser uma força muito grande nessa terra. É por isso que ele usa palavras para machucar. É por isso que ele usa situações para as pessoas caírem. É por isso que ele usa o velho homem para voltar. É por isso que ele trabalha de uma forma onde as pessoas vão se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Porque quanto mais as pessoas se afastam, mais fracas elas estão. Mas une duas pessoas junto para ver se ele ganha. Ele cai por terra na mesma hora. Na mesma hora ele cai por terra. Queriam jogar pedra em Davi. Ele disse, gente, calma. O Deus que deu vitória até agora na batalha, também vai dar vitória nesta batalha. Aleluia. Fiquem aí os que não conseguem, nós vamos lutar, nós vamos batalhar. Foram para caminho, não sei para onde ir, por onde eu vou, o que eu faço? Qual o caminho que eu devo seguir? Talvez essa seja a sua pergunta. O que eu faço para que esse marido? O que eu faço para... Então, qual caminho eu devo seguir? Vou falar uma coisa para você. O Deus que você serve, Ele providenciará certamente uma forma para você seguir esse caminho. Com Davi foi uma coisa inusitada, tremenda. Vou falar porque dá um tempinho ainda para a gente falar. Davi saiu meio a esmo, não sabia para onde ir para salvar o casamento dele, não sabia para onde ir para salvar a família dele, não sabia qual era o caminho que ele devia seguir para buscar de volta o que tinha sido roubado dele, porque tinha colocado em cima dos camelos, tinha colocado em cima dos cavalos e vai para o deserto. E ó, sumiu. Davi não sabia para onde ir. Muitas vezes eu não sei para onde ir. Tem gente aqui que não sabe por onde ir? Tem? Davi não sabia por onde ir. Deus falou assim, não se preocupa não, porque eu vou te dar toda a estratégia necessária para você chegar onde é que você tem que chegar. Aleluia. E Deus faz umas coisas assim surpreendentes, né? Deus faz umas coisas assim que não é só na Bíblia, não, é todo dia. Todo dia Ele faz, todo dia.
todo dia. Se você quer trazer de volta o que é seu, se você quer viver bem, se você quer uma família administrada, organizada, entenda esses mistérios de Deus. Eu tenho me preocupado muito com isso, com questão de família. Eu estou trabalhando em cima disso. Eu estou preparando material direto em cima de questão familiar, porque nós precisamos restaurar essa instituição maravilhosa, que hoje ninguém dá mais crédito para ela. Mas Deus tem formas para te levar à sua vitória. Não dá para mim falar aqui o que Deus tem para você. Mas para Davi foi assim. Deus falou, vai, se levanta na sua força. Toma as tuas atitudes. Qual é a sua força? Oração. Qual é a sua atitude? Buscar a presença de Deus. Fica no centro da vontade de Deus. Você não vai pegar uma espada, você não vai montar num cavalo, você não vai buscar um carro de ferro para enfrentar os seus adversários, mas você tem posições para tomar. Deus só falou para Davi, vai, pode ir. Toma a tua posição, porque você vai trazer de volta o que é seu. E Davi saiu, e quando ele sai, andando, caminhando, procurando uma solução, procurando uma forma, o que eu faço, por onde eu vou, que jeito que eu devo agir, como eu devo fazer, sem saber o que fazer, ele encontra lá um homem semi-morto. Esse homem estava semi-morto ali, e esse homem era a resposta que ele precisava para encontrar onde estava a sua família perdida. Não umas coisas estranhas que Deus faz? Deus faz umas coisas assim loucas. Por isso que a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ninguém entende o jeito que Deus age. De repente uma coisa que você determina e define na sua mente não é nada daquilo que Deus vai fazer. Aí uma coisa que é totalmente surpreendente é o que Ele faz. Está lá Davi procurando uma solução, um caminho, como fazer, quer de volta a família dele, quer de volta a casa dele, quer a felicidade, quer a alegria dele. De repente ele encontra um dos amalequitas morrendo no meio da estrada. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Eu sou servo de um daqueles amalequitas que acabou de saquear Ziclag. Me deixaram aqui porque eu estou doente, eu vou morrer mesmo, e eu estou aqui. Davi falou, vamos fazer o seguinte, te dou pão, te dou água, e você me guia por onde eles foram. Olha a estratégia de Deus. Esquisito para nós. Para nós é esquisito. Mas eu vou te dizer como é que chama isso. Escape. Escape. Uma forma que Deus dá para você chegar aonde Ele quer que você chegue. Pode aplaudir. Um jeito que Deus dá para acontecer alguma coisa, para levar você para encontrar a solução que você precisa para salvar a tua família, para resgatar o que o inimigo tem roubado de você. Eu te dou pão, eu te dou água, você me leva, eu levo. Se o senhor não contar para ninguém que eu fui e salvar minha vida, eu levo. Vai lá, Davi, botou o cara em cima do cavalo, toque, 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 toque. Levou Davi, chegou lá, o inimigo festejando a vitória. O inimigo celebra a vitória sobre nós. Muitas vezes o inimigo ri na nossa cara da nossa dor, da nossa tristeza, dos nossos medos, das nossas preocupações. Mas eu vou dizer uma coisa para você que a Bíblia diz, que quando ele ri de você, o Senhor rirá dele. Viu? Não tenha medo não. Não tenha medo. Estavam lá celebrando, dando gargalhada, rindo. Nem esperavam que o Deus de Davi daria de volta tudo aquilo que ele perdeu. A palavra de Deus diz que Davi chegou, irmãos, foram só 400 homens. Presta bastante atenção nisso. Eles estavam em 600 valentes, 200 ficou para trás, foram só 400 contra um exército inteiro de milhares de homens. Só que havia uma palavra liberada sobre a vida de Davi. Estão prestando atenção nisso? Havia uma palavra liberada sobre a vida de Davi. Quando ele colocou lá a sua estola sacerdotal, quando ele colocou o éfode, quando ele invocou a presença do Senhor, quando ele chamou a presença do Senhor sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade, Deus bradou do céu e falou assim, a vitória é sua. Está ouvindo isso? Tem uma palavra liberada sobre você, tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Então aplaude o Senhor, porque quando tem uma palavra liberada, agindo Deus, ninguém me impedirá, agindo eu, ninguém me impedirá. Entende o mistério? 400 homens contra um exército. Davi, em poucos minutos, dizimou o exército. Foi lá e diz a palavra de Deus que Davi pegou de volta tudo. Está escrito aqui, tudo. Vou falar de novo,
Tudo. Vou falar de novo. Tudo. Vou falar outra vez. Tudo. Vou falar de novo. Tudo. E mais uma coisa estava escrito. E nada ficou para trás. Davi levou de volta tudo que era dele. Manda aplaudir o Senhor, meu amado. Que tudo que ele roubou é teu de volta. Resgatou. É o resgate. Quantos de nós não estamos perdendo a alegria, o amor, a felicidade, o bem-estar, a harmonia, o respeito, a consideração, porque nossos inimigos têm roubado de nós. Com 400 homens se resolve o problema, porque uma palavra de Deus liberada de vitória, é impossível você ser derrotado. É claro que nas nossas lutas, nós não temos que batalhar, porque essa batalha não é nossa, ela é de Deus. O Senhor falou para ele: Davi, vai na sua força. Chorou, angústia, amargura. Eu fiquei imaginando Davi chorando. Fiquei pensando hoje de manhã naquelas perguntas que o Senhor fez no meu coração hoje de manhã. Davi falando: onde foi que eu errei? Eu só estava cuidando dos problemas que eu tinha que cuidar. Eu estava trabalhando, eu estava fazendo as coisas lá. Onde foi que eu errei? Por que eu cheguei aqui e o inimigo saqueou minha casa, destruiu minha família? Onde foi que eu errei? Ele errou, irmão? Vou te perguntar. Davi errou em alguma coisa? Tinha alguma coisa errada com ele? Não. Simplesmente o inimigo foi e tirou o que era dele. Davi podia desistir com os 200, ou podia avançar numa palavra de vitória. Tudo. A Bíblia diz que tudo que eles levaram, tudo eles levaram, e ainda foi acrescentado ainda mais o que era dos despojos dos adversários. O que Deus está falando aqui é que não Ele só vai restituir, mas Ele vai te devolver em dobro o que foi tirado. Eu aplaudi Jesus, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Sabe os cansados, sabe os fracos, aqueles que de tanto chorar não conseguem mais lutar? Quando Davi voltou, Davi procurou os 200 e disse assim: essa parte é sua, tá? Você não lutou, mas eu lutei por você, tá bom? Essa porção é sua, tá? Você não estava lá, mas quando eu estava lutando, eu estava pensando em você. Olha, essa parte aqui é tua, tá? Quando eu estava lá, trazendo de volta o que era meu, eu não me esqueci que você estava tão cansado, tão sofrido, tão magoado, tão machucado, tão ferido, que você perdeu as forças. Então essa parte é tua, tá? Está ouvindo? Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia! Tem uma porção para cada um de nós. Feche teus olhos. O pessoal do louvor já pode subir aqui. A palavra para nós essa noite é uma palavra de resgate. É uma palavra de restituição, uma palavra de entender que Deus se importa com a sua família. Que Deus se importa com os seus sonhos. Que Deus se importa com você. Que Deus não aceita que o inimigo venha e saqueie. Que Deus não quer que você se sinta culpado. Davi deve ter perguntado: onde foi que eu errei? Porque começaram a jogar pedra nele e falar: tá vendo só? Olha só o que aconteceu. Você imagina quantas perguntas que ele não fez? Quantas perguntas que você não tem feito? Quantas perguntas que eu já fiz? Quantas perguntas para perguntar onde foi que eu errei? Nós não erramos, só apenas sofremos os ataques daquele que quer ver a nossa destruição, aquele que quer roubar a alegria da nossa casa. São dias difíceis, são dias de pensamentos contrários a tudo aquilo que nós temos aprendido de bom. São dias de libertinagem, são dias de imoralidades, são dias de dificuldades, mas Deus não deixou de ser Deus.
Se tem um filho, se tem uma filha, se tem um pai, se tem uma mãe, se tem um marido, se tem uma esposa, se tem uma casa, se tem um sonho, se o inimigo está lutando, se ele está roubando, tome uma atitude hoje. Davi resolveu o seu problema emocional primeiro com Deus, depois ele foi lutar. E ele foi lutar para vencer. Homens de Deus se levantam para vencer. Derrotado é o nosso adversário. Já foi conquistado na cruz do Calvário o direito de ser vitorioso e mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que lutar. Todos os dias eu tenho que batalhar. Tem momentos da minha vida que meu corpo capenga, que meu físico não suporta, que eu quero me jogar em cima de uma cama e que eu falo, eu não aguento mais. E de repente o Espírito me diz assim, levanta, levanta, levanta e pisa na cabeça dele, porque você é maior do que ele. Esmaga a cabeça do teu adversário. Qual é o nome daquele que vem contra ti? Diz o Senhor. Qual é o nome daquele que tem roubado o que é precioso para ti? Resgate. Tome de volta o que é seu. Fica de pé, meu amado. Vamos profetizar em louvor. Toma posse. Porque diz que Davi voltou com tudo. Não tem esse negócio que o inimigo ficou com uma partinha não. Com um pedacinho não. É tudo. É tudo teu. Então é seu. E o inimigo não pode tocar. Alegria, bem-estar, harmonia, conquistas, realizações, sonhos, projetos. É teu. É teu. É teu. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Só tinha cinza lá. Não podes pensar que esse é o teu fim. Mas não era o fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, resgata o amor. Eu quero de volta quem Ele teve de volta todos os seus filhos, todas as suas filhas, suas mulheres, suas servas, todos os seus bens. Chega de roubo, o Senhor mandou dizer. Chega de roubo. É teu, pare de perder. Vai em busca do que é teu. E refrigera minha alma. Diga, Deus, eu quero sonhar. Eu quero voltar a sonhar. Eu quero viver. Eu quero viver o que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu errei nas minhas escolhas. Me perdoa, Senhor. Eu quero viver. Os planos que foram embora. Deixa Deus fazer novo. Que se perdeu. Deixa Deus te dar novo. Que era festa e agora É o novo de Deus. é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, pega o clamor. Diga para Ele. Quero de volta aprender. Sabe, Senhor. Oh, Deus. Davi precisou ser curado. Na aflição da sua alma, ele precisou ser curado. Nós também precisamos. Leva minhas águas tranquilas. Esse é teu lugar. Lava-me e refrigera minha alma.
clamando para o Senhor. Qual é o desejo do seu coração? Davi chegou perante Deus, abriu seu coração e disse: Deus, olha para minha dor, olha para minha tristeza, olha para minha angústia, olha para minha aflição. Já chorei, já chorei, já chorei, já chorei, Deus. Oh, maravilhoso Deus. Aquilo que o Senhor tem preparado aqui pra amar. Creia porque o poder de um amor pode ressuscitar. Aleluia. Eu quero de volta pra ver, sara-me, e quando eu aceito meu Deus maravilhoso. restitui, e leva nas águas tranquilas, lava-me, Traz refrigério, Senhor. Aquieta nossa alma. restitui. Alegria, a harmonia, a paz, o desejo de estar junto, a vontade de construir. Dá de volta o que é nosso, Senhor. Nós só queremos de volta o que é nosso. Não será comparado. Aleluia! A tudo aquilo que o Senhor tem preparado aqui pra amar. Creia porque o poder de um amor pode ressuscitar. Agora você. Restitui, eu quero de volta o poder. Sara-me, Cura os nossos corações, ó Deus. Cura as nossas feridas hoje. Aquieta a nossa alma. Nos dá tempo de paz. Nos dá tempo de paz. Refrigério. refrigera minha alma. Restitui. Tudo, Senhor. Assim como o Senhor diz que Davi levou tudo de volta, sem nada ficar para trás. Tudo. Nos dá o direito de viver em paz, de viver em família abençoada, de poder ter tranquilidade, Senhor, para te servir e para viver o melhor desta terra. Leve-nos em paz, livre-nos do mal, que o poder dessa palavra liberada sobre nós mude a nossa história. Eu creio, Senhor. Nos dá uma semana de vitória e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça em todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Resgate, resgate o que é teu, resgate, resgate o que é teu. Aleluia, resgate o que é teu. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão e fala: é teu.